No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa para ter cuidados muito profissionais com essas maravilhosas, que eram de antigamente consideradas plantas da avó, mas voltaram com tudo para os jardins. Como podar, como adubar, como limpar, como fazer muda, como induzir maior resistência a estresse hídrico, porque são plantas que gostam muito de água. E se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Larissa e aqui nesse canal eu te ensino como crescer no mercado do paisagismo e da jardinagem e a viver muito bem da sua profissão, sobretudo com um excelente posicionamento e prática ecológica, o que vai alavancar ainda mais a sua carreira e a sua responsabilidade como profissional diante do meio ambiente. Então, se assuntos como esse te interessam, eu peço que você já curta esse vídeo, já se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho. Assim você vai receber em primeira mão a notificação dos vídeos novos sempre que eu postar. As samambaias, elas foram muito usadas lá atrás, nos anos de 70, 80, sei lá atrás, hein? Vai ter gente que vai ficar brava. Mas há alguns anos, 70, 80, usava-se muito, muito mesmo. Se você foi criança nessa época, provavelmente você tem a memória de que na casa da avó, na casa de alguém, tinham samambaias penduradas, samambaias no quintal, samambaias em algum lugar. E isso para algumas pessoas hoje traz aquela memória afetiva de aconchego, de infância, da casa de quem cuidava de você, tá? Acredito eu que por ter se usado demais naquela época, foi uma planta que meio que deu uma saturada, as pessoas pararam de usar por bastante tempo, só que agora ela voltou com tudo e a gente pode usar das mais diversas formas, com um toque muito sofisticado, com toda a inovação, com todas as novas referências que a gente tem no paisagismo, só que para que elas façam de fato a sua função muito ornamental, você como profissional da área ou aspirante, ou você que quer começar a trabalhar com isso, precisa de cuidados fora desses cuidadinhos aí mais ou menos e tal, né? Então vamos lá para os cuidados com a samambaia. Vamos à rega. As samambaias, elas são de ambientes tropicais, crescem abaixo de copas de floresta, naquele ambiente bem úmido. E isso por si só já nos faz imaginar, intuir, mesmo que você ainda não saiba, que essas plantas elas precisam de uma alta umidade. E essa umidade é a umidade no substrato. Quando a gente olha para elas e vê essas folhinhas bem fininhas, a gente já imagina que ela não armazena muita água. E com isso você pode ir fazendo associações, tá? Se ela não armazena muita água, ela precisa de bastante água. Só que isso não significa encharcamento. São plantas que precisam de substratos bem levinhos, sabe? Aqueles que caem água em cima e escorrem embaixo? Desse tipo de substrato. Outra coisa importante, esses daqui, por exemplo, eles têm aquele pratinho embaixo. Só que se não tem prato embaixo e você molhar com um regador com um bico muito grande ou com a mangueira muito forte, né, com a água caindo muito rápido, essa água ela vai passar pelo substrato sem dar tempo suficiente de que ele absorva a água e a samambaia tende a ficar sempre seca. Então, como é que você vai regar? Tem duas formas que é importante que você saiba. Uma delas é pegar um regador de biquinho fino. Tem algumas mangueiras também que tem uma saída de água muito fininha, tá? Um biquinho bem pequeno, isso é bom, porque a água cai com uma velocidade baixa, de uma forma em que o substrato absorva, tá? E sem muita pressa, caso não tenha prato, lógico. Se tiver pratinho, é bom também. A gente tem que cuidar para não acumular água no prato, né, por conta da dengue, mas a água no pratinho, pouca água que seja absorvida rápida, e você pode colocar areia ali também, caso corra o risco de pegar água e acumular por bastante tempo, coloca areia ali, não deixa encher de água, instrua os clientes, faça isso nos vasos dos clientes também, tá? Mas precisa dessa umidade que não se acumule, mas água suficiente para que a planta fique hidratada. Deu para entender? Se o tempo tiver seco demais, a umidade está baixa, não chove por muito tempo, tem uma coisa que você tem que fazer com elas, senão elas vão ficar muito feias. Pega um borrifador, pode ser assim, tem outros borrifadores também, e molha as folhas. E faça isso com frequência.
Você cria desse jeito um microclima, um ambiente ali de umidade maior e vai facilitar com que ela fique sempre muito bonita. Tem pessoas que têm dificuldade de saber quando a planta precisa ou não de água. Como é que você faz em caso como esse? Às vezes a gente mesmo se perdeu, assim, eu molhei a planta, foi ontem, foi antes de ontem, não sei quando foi. O que você vai fazer? Você vai chegar no substrato, vai colocar o dedo na terra e vai sentir. Se tiver úmido, não vai precisar molhar, deixa para ver no outro dia. Se tiver seco, vai molhar. E você que já trabalha com jardins, as pessoas nem sempre sabem quando as plantas precisam ou não de água. Pode se tornar muito comum, muito natural para gente que está ali diariamente lidando com plantas, mas para as outras pessoas pode não ser e nem precisa ser. E cabe a você, com uma postura bem segura, ver que seu cliente não está conseguindo molhar as plantas e fala: fulano, cicrano, vem aqui. Vamos lá, vamos molhar essa planta. Você acha que ela está seca ou você acha que ela está bem molhada? O que você acha? Aí você escuta ele falar. Se ele der uma resposta que não confere a realidade, você vai falar assim: ó, vem cá, coloca o dedo aqui nesse substrato, coloca o dedo aqui nessa terra e deixa ele sentir. E colocar o dedo, não precisa colocar lá dentro e me bagunçar a raiz e machucar a planta, não. É ali em cima do substrato mesmo, tá? A gente já consegue sentir. Observou que tá seco? Vai molhar. E molha dessas formas como eu te ensinei, que vai ajudar muito. Tem alguns sinais também que a planta vai dando, as samambaias, elas vão dando, no caso de rega, que não tá certa. Água demais faz com que as plantas, no geral, elas apodreçam. Vai dando fungo nas raízes, dá bactéria, começa a fermentar. As folhas a gente puxa de samambaia muito molhada, a gente puxa, elas descolam assim, melada na base, tá? E quando elas estão assim, pode até dar a impressão de que ela tá sem água, viu? Porque o excesso de água dá para as folhas um aspecto meio de murcha, mas elas ficam verdinhas. Aí você puxa, começa a perceber lá na base, tá melado, tá molhado, tem que diminuir a água, ou às vezes não só diminuir a água, como também trocar o substrato. Samambaias não podem ser plantadas em terra vegetal, material pesado, que vai acumular bastante água, não pode, elas não ficam bem assim. E quando tá faltando água para elas, elas começam a ficar pálidas. Já viu a samambaia que vai ficando assim um verde mais esbranquiçado? Tá faltando água nela, então precisa hidratar. A água vai dando aquela viçosidade, sabe? Aquele aquele verde bonitão, ok? Então essas também são algumas formas de você observar se a planta tá com muita água, tá faltando água. Por exemplo, às vezes você tem algum cliente que as plantas estão dando problema. E você não sabe muito bem qual é o problema. Você chega lá, as plantas estão bem molhadas, às vezes tá molhada até demais, né? Porque às vezes você ia lá e ele falou: não quero que a pessoa entenda que eu não tô cuidando das minhas plantas. E aí vai lá, enche de água. Mas você olha as folhas, tá tudo esbranquiçado, tá tudo falta de água. E os melhores locais, quais são? Eu falei para você que samambaias são plantas de ambientes tropicais, ficam em locais protegidos, com uma luz do sol filtrada, nada de solzão direto em cima, nada de sol quente pegando e nem de vento muito forte. Então, quando você for sugerir, recomendar os locais ou colocar nos seus projetos, escolha locais que tenham boa iluminação, bastante iluminação natural, tá? Uma boa ventilação, mas sem vento forte, como por exemplo corredores. Geralmente o vento é mais forte, então tem que ser evitados. E também não pendura muito perto de telha não, tá? Tem algumas telhinhas, aquelas telhas de barro, telha de Eternite que é marca, né? Mas sei lá, telha que esquenta. Não coloca muito lá em cima não, porque a temperatura muito alta causa um estresse muito grande nessa planta, porque ela vai perdendo muita água, ela é de um ambiente muito mais fresco e ela não vai se dar bem, ok? Então ambientes bastante claros, boa ventilação, não pode ser ambiente muito fechado também. E onde você vai plantar? Quais são os melhores vasos para as samambaias? Antigamente a gente tinha muito vaso de xaxim, só que o xaxim hoje é uma espécie que, por conta do uso indiscriminado, ele entrou em extinção e não pode mais ser extraído, não pode mais ser comercializado. Em substituição, a gente tem os vasos de fibra de coco. Vaso de fibra de coco, ele pode até ser um pouco parecido, lembrar um pouco, mas eles são diferentes. Eles retêm pouca água, muito pouco, principalmente quando são novinhos, né? Coloca água em cima, seca bem rápido. Então, se tem a possibilidade de fazer a escolha por aqueles que tem prato embaixo, ajuda bastante a reter a umidade. E outra coisa, esses vasos, eles têm uma grande quantidade de sais, o que faz com que quando a gente planta, logo que planta, por ele ser muito concentrado, as plantas tendem a dar uma queimada.
E para você evitar isso, o que você faz? Deixa esses vasos de molho na água, dentro de balde, de tanque, algum lugar onde ele fique para soltar esses sais, para depois de um dia, aí sim você faz o plantio de uma forma mais segura. E quanto à adubação? As samambaias, elas são de ambiente de floresta, então elas gostam muito de matéria orgânica, sabe aquele material escurinho, assim, já decomposto? Então, boas fontes de adubos para você colocar nas samambaias são turfa, bocache, humus, tá? E vale lembrar que o bom mesmo são adubações bem equilibradas, porque um nutriente ele precisa do outro para que a planta consiga assimilar todos. Se você oferece só de algum, só dos mesmos, a planta não consegue aproveitar todos os outros que ela precisa, mesmo que eles existam, tá? Existe uma deficiência na oferta sempre viciada do mesmo adubo. Então, adubos equilibrados são excelentes. Agora, tá feinha, tá raquítica, não brota, tá amarelada, escolha adubos que tem uma boa concentração de nitrogênio, isso vai ajudar. E eu gosto também, para esse tipo de planta aqui, adubos com boa concentração de cálcio, porque o cálcio vai conferir uma estrutura maior para as folhagens, já que essa planta é só folhagem mesmo. E no final eu vou te ensinar a fazer a adubação a partir dos adubos que eu tenho aqui, tá bom? E a produção de mudas, como é que você faz para multiplicar as samambaias? As samambaias, elas não produzem sementes, tá? Mas quando a gente vira as folhas, ela tem ali os esporos dela. Esses esporos são as estruturas de reprodução das samambaias e eles, na fase madura, eles são assim dispersos com muita facilidade com o vento, são bem levinhos. Por isso até que a gente às vezes encontra samambaia na beirada de calçada, em frestinha de muro, buraquinho assim, porque eles são levados pelo vento, tá? Entram lá e começa a germinar e dá origem ali a uma plantinha nova. Só que essa forma de multiplicar é muito lenta, muito devagar. Então o melhor jeito é você dividir toceira. Pega uma planta grande, ela tem vários brotos ali e você vai dividir. Eu vou te ensinar também agora a fazer a poda, a limpeza das samambaias. Se tiver brotinho novo ali, eu tiro um para você ver como é que você faz para tirar, para plantar em um vasinho novo. Vamos lá comigo. O que a gente tem aqui? Conforme o tempo vai passando, é natural que todas as plantas, as folhas mais velhas, elas vão secando, vão caindo, tá? Eu ergo essa samambaia aqui, ó, as folhas mais velhas, elas já estão só os talos. Isso aqui deixa muito feio, deixa a planta com cara de planta mal cuidada. A gente tem também aqui pra fora algumas raízes, elas são mais verdinhas, tá? Elas estão vivas e tal. Só que o que a gente vai fazer? Não tem como pegar um talinho, um por um, é inviável. Ficaria o seu tempo aqui muito grande. Quando a gente está trabalhando, a gente precisa entregar logo o trabalho e com uma excelente qualidade. Então, o que você vai fazer? Pega uma tesourinha fina. Eu tenho essa tesourinha aqui de poda, pode ser a outra também, desde que esteja bem amoladinha, vai ser ótimo. Você vai juntar os talinhos e vai cortar lá rente à base, bem rente à base. Não fica deixando os talos grandes, sabe? Que eles ficam uns talão comprido, assim, tudo espetado dentro do vaso. Isso é feio, dá cara de vaso mal cuidado. Não é isso que a gente quer. Eu sei que quando a gente vai fazer uma manutenção dessa no vaso, a gente vai acabar tirando essas raízes para cima. Mas se a planta está num bom desenvolvimento, ela tem bastante raiz aqui embaixo também. Então não tem problema, não vai haver um prejuízo. Você não precisa identificar o que é uma raiz e o que é um talinho. Ó, um exemplo para você ter bem ideia, ó. Essa aqui é uma folha inteira. Os folíolos mais velhos caíram todos, só ficou a pontinha. Se eu mantenho folhas assim no vaso, essa aqui ela ainda está precisando de água e de nutrientes. Tá ali, ainda tendo uma demanda. Se eu tiro essas folhas que estão nessas condições, ou folhas amareladas, ou que secaram, eu tenho mais força, mais nutrientes, mais reserva para que os brotos novos se desenvolvam, tá? Então, de tempos em tempos, é importante fazer essa limpeza na samambaia. Aqui eu vou fazer só para você entender como é que é feito, hein? Sem deixar talinho, deixando bem limpinho, folhas inteiras na samambaia. Vai fazer nela toda. E agora a gente vai fazer uma adubação, porque o que eu quero aqui não é, nesse momento, limpar minha samambaia. O que eu quero aqui é que você aprenda a como fazer de uma forma bem profissional. Adubação. Eu vou usar aqui 2 adubos juntos. Por que 2 adubos juntos, Larissa? Porque lembra que eu falei que o suprassumo é o equilíbrio dos nutrientes? Pois bem, eu vou usar aqui um 10-10-10. Ele é mineral.
Não é um adubo orgânico, tá? Só que é um adubo de liberação rápida e com uma tecnologia muito boa, que eu gosto muito de usar, especialmente naqueles casos onde você precisa mostrar para o seu cliente que você teve ali, você tem que mostrar resposta rápida para ele, da sua eficiência ali. Nesses casos, e somente nesses casos, acredito ser muito, muito, muito bom você fazer o uso de adubos nessa forma. Só que o uso indiscriminado, vou usar só adubo sintético, só adubo artificial, só adubo artificial, a gente mata a vida que tem no solo e torna aquele sistema ali, mesmo que seja um vaso, muito viciado e enfraquecido. Nesse caso, tudo bem, a planta está expressando, está precisando de ajuda rápida, você vai usar. E usa sempre na dose, tá? No caso desse adubo aqui, tá feio o pote, né? Que não é o pote original. Ele é um saco de plástico que eu tirei e coloquei aqui. É 1 grama por litro de água. E esse daqui, você sempre vai olhar a dose, tá? Esse daqui é uma colher de sopa. Então eu vou dimensionar aqui. Uma colher de sopa. Ok. Pega alguma coisa para você mexer, mistura bem e você vai regar as plantas, regar as samambaias como se estivesse molhando, tá? Normalmente. E você molha mesmo até chegar lá embaixo, não é uma gotinha não, tá? Se você tá usando na dose certa, não precisa ficar com medo de queimar. O que você não pode usar é esse tipo de adubo aqui, ó, os granulados, tá vendo? Essas bolinhas aqui, elas são muito concentradas. Em plantas assim, toceradas, se eu colocar essas bolinhas aqui, ela vai queimar. Não use adubos granulados em samambaia, entendido? Aí, o que você vai fazer para dividir as mudas? Ah, não tem nenhuma mudinha aqui soltando? Aqui, ó. O que você vai fazer? Pega uma touceira, porque eu não quero cortar a minha no meio, tá? Pega a touceira, olha onde tem mudinha nova. Aqui, não sei se você vai conseguir enxergar. Ah, aqui embaixo, ó. Daí você consegue ver que tem uma muda que saiu aqui do lado, né? Pode puxar. Ó. Isso aqui é uma muda, tá? Ó a raizinha dela aqui, as folhinhas. E você pode ir fazendo novas cuias, novos vasos e deixando encher. É uma forma muito, muito mais rápida de você multiplicar suas samambaias. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima. Beijo, tchau!